Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que se movimentaram as cotações do cereal nesta última semana e o que a gente pode esperar daqui para frente para esse cenário de mercado. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas movimentações, é o Stefan Potisclan, ele que é consultor de grãos e projetos na Agrifato, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Stefan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer sempre também estar aqui com vocês, trazendo aí as atualizações, as novidades do mercado. Stefan, essa semana foi de movimentações bastante restritas para os preços do milho aqui no Brasil, né? A B3 se movimentou pouco ao longo da semana. O que é que tem segurado essas cotações, dado essa fixação ali, essa lateralidade para o mercado nesse momento? Olha, Guilherme, a gente tem aí a combinação de múltiplos fatores, né, agindo nesse momento. Primeiro, a gente tem o teto da paridade de exportação, né? Hoje a gente tem indicações de preço no milho do Porto daqui para o final do ano, né? Esses próximos 90 dias aí praticamente na casa de R$ 63 a saca, 64. E isso não tem trazido, né, também grandes movimentações, não tem abrido espaço para grandes movimentações de preço no mercado doméstico. Um fator que ajuda, que colabora também, né, a segurar qualquer elevação de preço é o fator oferta, né? A gente colheu uma safra de milho muito grande esse ano, 134, 135 milhões de toneladas de safra total, só 105 milhões aí foram de milho segundo a safra, e a gente tem ainda, né, o produtor segurando muito a comercialização por conta dessa conjuntura, né? Os preços não têm uma movimentação significativa. O base porto, que é o que daria uma fluidez, que é o que está dando uma fluidez para a comercialização, e o mercado se encontra nesse jogo ali no meio campo, né? Tá trabalhando ali praticamente com um mercado inerte, né? Sem grandes movimentações de preço. Se a gente pensar daqui para frente, então, Stefan, o que pode aparecer aí no mercado para, de repente, mudar um pouco esse cenário e trazer alguma movimentação mais forte para esses preços? Olha, Guilherme, eu pondero aqui, né, eu destacaria, na verdade, aqui a situação que a gente teria de competitividade com outros players de exportação. Estados Unidos está colhendo sua safra, uma safra grande aí da ordem de 383, 384 milhões de toneladas. O que está complicando a situação o que está complicando a situação norte-americana é a logística. Tirando competitividade, deixa o milho norte-americano caro e o mercado vem comprar Brasil pela disponibilidade que a gente tem no nosso mercado. Então, caso a gente volte a olhar um cenário climático nos Estados Unidos que traga uma recomposição do rio Mississippi, né, o nível do rio Mississippi está bem prejudicado, e isso que tem tirado competitividade do milho norte-americano, a partir aí meados de outubro, novembro, a gente tem que acompanhar. Se as condições melhorarem nos Estados Unidos, a gente pode ter um cenário de maior competitividade à frente, e isso ser negativo para a nossa precificação aqui. A gente também tem uma movimentação, né, essa semana, algumas cargas ali na região do Mar Negro, nos portos lá da Ucrânia, na região da Crimeia, e na região do Danúbio que foram bombardeados, tiveram algumas indicações de movimentação de cargas, e isso também é negativo. Mas o mercado está olhando mais para o Brasil pela disponibilidade, pela competitividade no momento. E aí a prova desse olhar maior para o Brasil, né, Stefan? Os números de exportação seguem bastante elevados. Agosto foi recorde, setembro também com expectativa de novo recorde. Esses embarques estão saindo aqui do Brasil, né? Sim, está muito forte, Guilherme. A gente já tem, né, setembro agora, de acordo com o line-up, quase 6,7 milhões de toneladas que foram embarcadas. A gente tem mais aí 3,2, 3,3 milhões de toneladas que vão sair. Então, pode ser que a gente bata aí a marca de 10 milhões de toneladas de milho exportadas nesse mês de setembro, e a gente já tem mais de 6 milhões, né, 6 milhões e 200 mil toneladas nomeadas para novembro e quase 300 mil toneladas já nomeadas, 6 milhões e 200 nomeadas para outubro e 300 mil toneladas nomeadas para novembro. Então, o nosso line-up de milho está se enchendo aí por uma questão de demanda internacional para o mercado brasileiro.
E aí, Stefan, esse produtor que está segurando essa comercialização até este momento, como você comentou agora há pouco, esse é o momento de aproveitar esse cenário de demanda aquecida para as exportações? De repente, vale mais a pena segurar um pouquinho? Como é que está esse cenário de comercialização para quem tem esse milho na mão ainda? Um outro fator, Guilherme, que vai adicionar uma orientação de movimentação do mercado, essa safra de soja, porque se a gente colheu uma safra de soja muito boa, uma safra de milho espetacular, e essa safra de soja, a gente tiver o calendário aí de plantio relativamente bom, em termos de desenvolvimento de campo, as chuvas colaborarem para uma safra grande, a gente pode ter um adicional de pressão de liquidação para o final do ano, dezembro, janeiro, começando 2024, e isso pode deixar o mercado aí relativamente sem muito espaço para alçar patamares mais elevados de preço. Então, um fator que eu destacaria aqui, né, que a gente tem que olhar também para a safrinha 23-24, e para o milho como um todo 23-24. Hoje as indicações aí de margem ao produtor, principalmente centro-oeste, né, não estão aí interessantes. Então, a gente pondera aí uma forte possibilidade, né, como a Conab já reportou e outros players que a gente vem acompanhando também estão reportando uma grande possibilidade aí de redução de área plantada, né? Hoje a gente coloca aí da ordem de 800 a 1.000 hectares, a 1,2, 1,3 milhões de hectares de redução de área total para milho para milho nessa safra 23-24. Então, o mercado como um todo, tanto do lado do produtor quanto do lado do comprador, tem que estar atento a essa situação. Stefan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário para o mercado até esse momento. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Fiquem atentos, pessoal, aos movimentos de mercado. As ferramentas de proteção também se deram oportunidades, ainda podem dar oportunidades para trazer aí algum alívio em relação à margem, tanto para o milho que vocês têm hoje em estoque, quanto para o milho para o ano que vem, que aí quem está pensando em produzir, quem já está fazendo essas contas. Então, conte com a Agrifato para olhar esse mercado, para trazer essas análises e montar a estratégia de comercialização. Stefan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente ir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Guilherme. Um abraço a todos e um bom final de semana. O Stefan Potzclan, ele que é consultor de grãos e projetos da Agrifato, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho neste momento aqui no Brasil, um momento de lateralidade nos preços, sendo sustentados pela forte demanda da exportação. O Stefan destacando esses dois pontos. Por um lado, a gente tem uma oferta muito grande de milho chegando depois da colheita da segunda safra de milho, 105 milhões de toneladas somente nessa segunda safra, mas por outro, a competitividade do milho brasileiro no mercado internacional, alavancando as exportações, que foram recorde em agosto, expectativa de recorde em setembro e já com bastante line-up prometido para outubro, para novembro. Somente para outubro, o Stefan já destacando que tem mais de 6 milhões de toneladas já prometidas para o embarque no próximo mês. Então, essas exportações vão seguir aquecidas e é isso que está sustentando os preços sem grandes variações negativas neste momento aqui no mercado brasileiro. Pontos de alerta e de atenção para o produtor daqui para frente. Stefan destacando o primeiro deles, a safra de soja brasileira 23-24. Caso a janela de plantio seja positivo, o desenvolvimento das lavouras bons, pode haver uma pressão tanto de espaço para armazenagem como para logística já ali em dezembro e janeiro, e isso trazer uma pressão adicional para os preços do milho aqui no Brasil. Um outro ponto é a possibilidade de mais competição internacional neste milho no mercado de exportações. Há um início de movimentações de cargas de grãos lá nos portos ucranianos e também uma tensão que vale as condições de navegabilidade do rio Mississippi lá nos Estados Unidos. Isso tem prejudicado as exportações norte-americanas, mas se houver uma recomposição dessas águas do rio Mississippi, aí os Estados Unidos pode voltar para o jogo e acabar retirando um pouco da demanda que está chegando para o milho brasileiro daqui para frente. Então esses pontos servem de atenção para o produtor brasileiro, que ainda tem bastante milho disponível para ser negociado desta safra.
Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho na Bolsa neste momento. Você vai acompanhar aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, milho em alta lá em Chicago neste momento. Contrato dezembro 23, valendo $4,77 o bushel, alta de 2,50 pontos. O março 24 vale $4,92 o bushel, alta de 2,75 pontos. Maio 24 valendo $5,01 o bushel, alta de 3 pontos. E o julho 24 valendo $5,05 o bushel, alta de 3 pontos. Agora a Bolsa Brasileira, a B3, movimentações bastante comedidas, como o Stefan destacou aqui pra gente. Novembro 23, valendo R$ 56,70 a saca, queda de 0,05%. Janeiro 24, valendo R$ 60,76 a saca, queda de 0,13%. O março 24 vale R$ 64,82 a saca, queda de 0,20%. E o maio 24 valendo R$ 64,85 a saca, queda de 0,15%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.